povo de Deus? Nós vamos nos alegrar aqui na presença do nosso Deus e tenha certeza que Deus vai operar maravilhas no nosso meio, amém? Então vamos aplaudir a Jesus, nós vamos cantar uma canção que fala assim: faz de mim um vaso novo e nos cubra com a tua unção. Aplauda a Jesus que é digno de louvor. Aleluia!
dia de libertação do combate espiritual. Diga dessa pessoa sair daqui livre, livre das opressões, livre, Senhor, das angústias, das amarguras, meu Deus, daquilo que aprisionava os caminhos, a vida, a família. A tua palavra diz, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, nós queremos ver, ó Pai, o sobrenatural acontecer. Vidas, ó Deus, sendo livres. Livres, meu Deus, também do vício, do álcool, das drogas, da jogatina. Aquilo que tirava a paz, que atormentava essa pessoa. Eu sei que para ti não é impossível. E nas tuas mãos, ó Deus, está toda a força e está todo o poder. E cremos, ó Deus, na veracidade da Paulo nos diz, ó Deus, que o seu desejo é que em todas as coisas possamos viver como vai bem também a nossa alma. Vem fazer morada agora. Vem, Senhor, adentrando a cada coração. Vai alcançando essa mente atribulada, meu Deus, agitada. Vem trazendo agora a tua paz. Vem trazendo agora a tua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Porque operando o Senhor, quem impedirá? Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor Deus, eu quero a tua palavra para abençoar a minha vida, para libertar os meus caminhos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir então o nosso Deus bem forte, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que bom que você está aqui. Pode sentar-se. E a você que está em casa também, uma excelente noite. Nós completamos agora o terceiro culto desta primeira sexta-feira, mês de outubro. Estamos buscando a Deus pela liberdade com a qual Cristo já nos libertou. Nós temos que assumir aquilo que as Escrituras já declaram ao nosso respeito e que nós alcançamos em Cristo. Agora, quando nós abrimos o coração, o nosso Deus também trabalha no nosso interior e vai operando as maravilhas dele em nosso favor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de 1 Samuel. Eu dei essa mensagem durante os cultos anteriores, eu queria ministrar também ao seu coração. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Se você precisar de ajuda, está aí, os irmãos ajudam você. 1 Samuel do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Aí vem Deuteronômio, Josué, Juiz e Ruth. Aí 1 Samuel, capítulo 30. Quem já achou, diga amém. Olha só o que diz, irmãos. Capítulo 30, versículo 1. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Às vezes nós chegamos num dia como o Davi achou. Ele saiu para uma guerra, a guerra que ele havia se associado com Aques, né, um dos reis dos filisteus, lá do rei de Gate. E a palavra de Deus diz então que os príncipes disseram: olha, nós vamos para a batalha, mas Davi não pode ir conosco. Dispensa ele e todos os seus homens, porque ele não vai poder ir conosco, não. Às vezes nós fazemos uma aliança errada e nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague
Ziclag era uma cidade que pertencia a Judá, mas que os filisteus haviam tomado. Tomaram e abandonaram a cidade. Quando Davi começou a ter muitas conquistas, Aques pegou aquela cidade e deu para Davi como uma forma de recompensa. Mas ela foi completamente destruída. Davi cuidou daquele lugar, fez com que se tornasse a sua morada, junto com as suas mulheres, seus filhos, seus servos, os seus guerreiros. Era a cidade dele. Mas quando ele chegou em Ziclag, ele percebeu que o construído havia se perdido. Às vezes nós passamos por situações semelhantes, que a única vontade que passa em nosso coração é o desejo de chorar. O desânimo nos abate e a primeira coisa que vem na nossa mente é deixar tudo de lado e tentar, quem sabe, recomeçar. Quando os servos de Davi viram que as suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativos, a primeira coisa que veio na mente daqueles homens foi culpar Davi. Não, nós estamos nessa situação porque Davi nos levou para uma guerra e agora a nossa casa totalmente destruída, os nossos filhos, nossas mulheres foram levados para serem escravos. Aqueles homens ficaram atordoados. A verdade é, irmãos, que o desespero nos faz agir por sentimentos e não por fé. Quando nós estamos no desespero, nós não permitimos que aquela palavra que um dia Deus falou venha se revelar completamente, venha se manifestar em nossas vidas. E quando a pessoa está nesse desespero, ela fala o que não deve. Já essas palavras, ela tem poder. Você tanto pode trazer algum benefício como malefício. Quando eles viram toda aquela situação, a Bíblia diz que eles choraram ao ponto de perderem as forças. Eu contei aqui na quarta-feira, segunda-feira, o nosso líder esteve ali no Jardim América, deu uma palavra, ele falou sobre Agar e sobre Ismael. Há uma grande diferença. Mesmo sendo mãe e filho, havia uma grande diferença. Agar, no desespero, pegou o menino, colocou debaixo do zimbro, se distanciou e não queria morrer, porque não queria ver o filho morrer. Enquanto Ismael decidiu orar. Você está vendo que algo está fora daquilo que a Bíblia diz? Ora, irmão. Não adianta você esbravejar. Pastora, mas é o meu filho, é fulano, é Beltrano, é meu pai, é minha mãe. Ora. Porque é a oração que vai quebrar o jugo do inferno. É a nossa oração em Cristo Jesus que vai dissipar talvez aquela tentativa de Satanás para trazer uma discórdia dentro do lar. Eu vou chorar e Deus vai me ouvir. Deus não ouve o choro, irmãos. Há pessoas que pegam um versículo isolado, como foi o caso de Ezequias, que a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e primeiro ele orou e chorou abundantemente. Deus não ouviu o choro de Ezequias, Deus ouviu a oração que ele fez. Se você quer que Deus entre nesta causa, nesse propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar-se como Davi se colocou. Como, pastora? Continuando, versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para falar só uma coisinha. Está vendo, pastora, como Deus apoia o adultério? Mentira, irmãos. Nabal já havia morrido, por isso Davi pegou ela como mulher, para ser sua esposa. Não apoia adultério em coisa nenhuma. Tira o cavalinho da chuva e o bode do pasto. Para você entender. E diz mais. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou
porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o de todo o povo estava em amargura. Irmãos, uma pessoa amargurada vai tentar amargurar alguém. Uma pessoa ferida vai procurar ferir alguém. Uma pessoa angustiada, se ela não tiver Cristo, ela vai começar a angustiar alguém. A angústia é uma preocupação, é algo que tira o nosso controle. Pode ver, uma pessoa que não é bem sucedida no casamento, você vai falar a respeito, não, isso daí é conto de fada. Eu sei o que eu vivo, ou o que eu já vivi, e tudo isso é baboseira. A pessoa foi infeliz no passado, quer que você também seja feliz. Nós temos que olhar para a luz das Escrituras e mostrarmos a diferença. Alguns falam até assim: você não está na minha pele, porque se você estivesse na minha pele, você concordaria. E quantas vezes, às vezes a pessoa até maneia a cabeça concordando: ah, é verdade, a sua situação é difícil. Irmão, não faça acordo com o inimigo, não. Ele estava tão angustiado. Por que ele se angustiou? Porque os sentimentos daqueles homens estavam aflorados. A Bíblia diz o que aqui? Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas. Eles estavam tão amargurados que conseguiu angustiar Davi. Olha só, irmão. Às vezes nós não percebemos que nós estamos sendo influenciados até por aqueles que um dia nos ajudou, até por aqueles que um dia nos estendeu a mão, até por aqueles que um dia talvez deu aquele abraço apertado e a pessoa se sentiu até protegida. Foram estes mesmos que se levantaram contra Davi. Foram estes mesmos que, com o coração amargurado, estavam conseguindo tirar a paz de Davi. O que está tirando a sua paz? Pastor, esta situação. Então, meu irmão, faça o que Davi fez. Olha o versículo, continuação do versículo. Todavia, além de tudo isto, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aqui está o segredo, irmão. Eu já falei que esforçar-se é ultrapassar os nossos próprios limites, os limites da nossa fé. Somos nós que limitamos o poder de Deus em nós. Davi, ele se esforçou, venceu a si mesmo para buscar a Deus. E Deus então começou a dar a direção que Davi deveria fazer. Olha o versículo seguinte. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, um instrumento do sacerdócio. Eu falei nos cultos anteriores de todos os reis de Judá e de Jerusalém, todos os reis de Israel, nenhum ocupou todos os cargos que Davi ocupou. Quem era rei, era rei. Quem era sacerdote, era sacerdote. Davi foi levita. Davi foi sacerdote. Ele entrava na presença de Deus e Deus o respondia. E Davi foi rei. Ele assumiu 3 cargos. Nenhum outro rei possuiu tal coisa. Ele foi até o sacerdote, ele era obediente, ele sabia que era Abiatar, a função do sacerdócio. Ele não poderia se apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Ele se preparou, ele não foi com o olho inchado, ele não foi com o coração amargurado, ele foi com fé. Quando você for orar, irmãos, não vá porque você está só, porque eu estou amargurado, agora eu vou orar. Não, eu tenho que orar porque eu creio que quando Deus entrar nessa situação, a minha vida vai mudar. Olha só, ele trouxe o éfode, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Davi ficou questionando a Deus o porquê. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ele perguntou
falou alguma coisa? Ele ficou se questionando: olha, Senhor, os meus homens estão procurando me matar. Não ficou queixoso, não. E Deus, o que eu tenho que fazer para essa situação mudar? Eu vou perseguir os meus inimigos, eu vou alcançá-los, eu vou destruí-los. Deus, me dá a direção, porque a direção que o Senhor me der, eu vou ser bem sucedido. Não adianta, oh meu Deus, o que eu faço? Não. Ele foi decidido: Senhor, eu preciso. Ele não foi chorando, ele foi crendo. A palavra de Deus diz aqui, olha o versículo 8, terminando o versículo 8: e o Senhor lhe disse, vamos dar uma pausinha? Quando Davi estava chorando e até perdeu as forças, Deus falou com Davi, irmãos? Não. Quando Davi estava amargurado, entristecido, pensando em jogar tudo para o alto, pensar que Deus não estava olhando para ele, Deus então olhou para ele e atendeu? Não. Mas quando ele entrou com ousadia, Deus viu a mudança em Davi. A palavra de Deus diz que nós temos que reprimir a voz de choro. Não é engolir, não. Tem que engolir o choro, não. Reprimir a voz de choro, porque sabemos que em tudo o Senhor nos faz mais que vencedores. E a palavra de Deus diz aqui que quando ele orou, Deus falou com ele. O que Deus falou? Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Oh, glória a Deus. Davi, você não vai deixar nada nas mãos do inimigo. Não deixa nada. O diabo está tentando contra a sua comunhão com Deus. Está tentando aflorir uma insegurança no seu coração. Lance esse medo fora. Manda este mal embora. Se levante hoje como Davi se levantou. Ore a Deus, porque Ele vai te dar a direção. A palavra que Ele falar no seu coração é o norte, a bússola que Ele quer que você use, para que em tudo você se torne uma pessoa bem-sucedida na vida. É em todas as áreas. Quando o Senhor ele declara: amados, o meu desejo é que em todas as coisas te vá bem. Peça a Deus, o Senhor vai me dirigir. O Senhor vai abrir a porta para que eu possa entrar. Ele diz: Senhor, eu vou alcançar. Davi não sabia para que direção aquele exército tinha ido. Davi não sabia quanto tempo duraria a batalha, ou se teria a batalha. Davi não sabia se o exército era numeroso, se eles eram capazes de vencer. Davi não sabia. Pelo contrário, Davi estava cansado, estava vindo de uma guerra. Mas quando Deus deu a palavra para ele, ele se preparou e foi. Deus preparou até mesmo o servo amalequita que estava enfermo. Ele foi, cuidou, e aquele homem dirigiu Davi pelo caminho que ele deveria seguir. Olha como Deus. Se você crê, Deus coloca os seus nas suas mãos. É o vício para que você destrua, a doença, seja qual for. Já contei aqui meu testemunho. Eu fui auxiliar da pastora Maria José, e a pastora Maria José, ela sempre foi conhecida como a pastora dos ratos. É um testemunho muito forte. E ela foi dirigir uma das nossas igrejas. E essa igreja não era infestada por rato. Era infestada. Um dia ela tomou a decisão, a igreja tinha porta de vidros, assim, ela pegou, fechou a porta de vidro e foi ao mercadinho, que era bem próximo da igreja. Vou comprar veneno para esse estado. Vou acabar com essas pragas. Ela pegou o veneno e ficou na fila. E a fila demorando, e a igreja fechada, ela preocupada, né? Com a igreja fechada, com a porta de vidro fechada. Ela falou: quer saber uma coisa? Não vou levar isso não. Não levou o veneno. Ela falou: eu vou orar. Ela chegou na igreja, subiu no altar e começou a orar. E Deus deu uma palavra, que o Senhor é como fogo consumidor. Quando ela tomou aquela palavra no coração, ela pediu: Senhor, o Senhor vai passar nos 4 cantos dessa igreja e vai queimar, queima Jesus, queima toda a obra do inferno, tal. Terminou a oração. Passou uns dias, ela viu lá na igreja um armáriozinho velho. Ela falou: meu Deus do céu, que armário mais velho. Que armário velho. Eu vou jogar esse armário fora.
afastou aquele armáriozinho, irmãos, os ratos estavam todos esturricados, queimados, grudados na parede. Ela tirava com o pá. Eu ouvi isso da minha professora. Eu fui dirigir minha primeira igreja. O que tinha, irmão? Tinha rato. Falei, não pode ser. Tem rato na igreja. E eu fui orar, só que eu não orei sobre aquela palavra. Eu orei, eu estava numa semana de consagração. Eu abri uma consagração. Deus, o Senhor vai trazer aqui, o Senhor vai entregar na minha mão esse demônio. Fui diferente dela, né? Se tem demônio, o Senhor vai entregar na minha. Eu me consagrei a semana toda. Sexta-feira vai manifestar demônio, vou mandar embora e tal. Não manifestou um. Não manifestou um sequer. Falei, meu Deus, eu me consagrei. Esperei que hoje seria. E naqueles dias, irmãos, eu tinha aberto um pacote. Isso foi na sexta-feira. Na sexta-feira, eu tinha aberto um pacote de arroz. Tinha feito um arroz para eu comer. E tudo bem. Fechei o arroz novamente. Guardei dentro do armário. Não tinha nada. E no domingo, fiz o culto da manhã. Tinha alguns irmãos, alguns obreiros que saíam para evangelizar. Eles saíram para evangelizar. Eu falei assim, bom, estou sozinha na igreja. Vou fazer um pouco de arroz para mim. E quando eu peguei o arroz, eu abaixei, estava no alto e abaixei. Quando eu olho, o rato. Só que estava vivo. Matei o rato. De raiva, eu falei, meu Deus, um pacote de arroz eu perdi. Matei o rato, joguei fora. E eu fui, Deus, eu pedi para o Senhor entregar na minha mão. Quando eu falei entregar na minha mão, Deus colocou no meu coração. Foi o que eu fiz. Ou seja, se eu tivesse, Deus, passa por fogo, o fogo de Deus tinha consumido aquilo. As coisas seguem de acordo com aquilo que nós oramos. Davi pediu, eu vou perseguir, eu vou alcançar. Deus trouxe, pode ir, você vai alcançar, porque de certo você vai libertar tudo, Davi. E Davi foi nessa ousadia. Irmão, quando Deus te dá a palavra, vá com ímpeto, porque é Ele que vai estar à sua frente. Ah, mas pastor, o caminho é muito tortuoso. Se necessário for, Ele prepara até o inimigo para te dirigir até a sua bênção, irmão. Mas sem bênção, você não fica. Sem ter um milagre, você não fica. O servo amalequita se tornou o guia do inimigo. E Davi voltou com tudo que lhe pertencia e com despojo dos amalequitas. Deus faz mais do que pedimos ou do que pensamos. Mas não é o nosso choro que vai fazer Deus nos ouvir. É a nossa fé e oração. Como você se apresenta diante de Deus, é como você será alcançado pelo milagre dele. Então seque as lágrimas, você não está só. Deus quer dirigir você em triunfo para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome de Cristo. Glória a Deus. Fiquem todos de pé. Nós vamos entrar agora em oração. Agora é a hora de você colocar a sua fé em ação. É a hora de colocar o demônio para correr. É o fogo consumidor, se necessário for, porque chegou a hora da bênção de Deus te alcançar. Feche os teus olhos neste momento, com o seu coração bem aberto para o nosso Deus. Oh, aleluia! Oh, Pai, como é bom estar diante do Senhor. Como é bom saber que o Senhor é aquele que cuida de nós. Que os teus olhos, ó Deus, estão sobre nós. Que a tua palavra, que é o escudo e broquel, é aquela, Deus, que extermina a maldade, que desfaz as obras do inferno. Oh, a sua palavra diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, então, pela tua palavra, nós entramos em oração. Entramos em oração, ó Deus, reprimindo a voz de choro, mas
mas crendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Unção de Deus comece a passar, porque operando o Senhor, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o braço forte do Senhor em agir, em o nome do Senhor Jesus. Louve a Deus de todo o seu coração, porque o nosso Deus, Ele já está aqui, Ele vai operar em seu favor. Aleluia. Louve o Senhor em nome de Jesus. Oh
declaro que essa pessoa que orou comigo com fé seja livre agora, seja curada, abençoada, que esses pensamentos maus desapareçam, esse sentimento de amargura, meu Deus, de frustração, de angústia, desapareçam agora. Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, eu anulo todas as suas obras, pois essa pessoa é livre, abençoada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E você diga: obrigado, Senhor. Vamos aplaudir então o nosso Deus, bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Podem sentar-se, irmãos. E você que foi abençoado, testifique para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar um recadinho aos irmãos que estão em casa. Queridos, domingo agora será um domingo muito especial. É o domingo daquele reencontro, da volta na presença de Deus. Nós teremos aqui o Café dos Seguros nos 4 cultos: 8 da manhã, às 14, às 10, às 15 e também às 18h30, em nome de Jesus. Estamos ainda no distanciamento, né? Em nome de Jesus, ainda existem algumas precauções, a necessidade de utilização de máscara, mas estamos aqui servindo e louvando a Deus. Não fique de fora, vem buscar, vem se fortalecer, que este mês seja um mês de comunhão, que este mês seja um mês de busca, de intensidade da presença de Deus nas nossas vidas. Então, domingo, 8 da manhã, às 10, às 15 e também às 18h30. E você que é dizimista, você que é ofertante, você que é patrocinador, não deixe de fazer a sua contribuição. Eu vou passar aqui 2 contas, mas se você quiser outras contas, você pode me... Pastor, eu queria contas do dízimo. Eu tenho a conta para que você possa depositar e mandar para nós o seu comprovante. Pastor, eu quero a conta agora do patrocinador. Conta do patrocinador, Agência do Bradesco 3378-2. Conta corrente 29.315-6. Agência do Itaú é a 0406. Conta corrente 42.717-9. Que Deus possa abençoar a sua vida. E o que você faz? Você pode tirar uma foto do comprovante ou enviar em arquivo, direcionar para nós, para o WhatsApp 011 97486 9694. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo.